Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio do nosso podcast Conversas que Aliviam. Eu sou a Maria Fernanda Jacó e esse é um espaço para a gente falar sobre pessoas e sobre dor. Aqui, profissionais da saúde e pacientes compartilham conhecimento, história, experiências para entender a dor, além dos sintomas, trazendo acolhimento, ciência e caminho para o alívio da dor. Hoje aqui no Conversas que Aliviam vamos falar sobre dor em criança e adolescente. Para isso, nosso convidado do dia é o Kaique Melo, doutor Kaique Melo. Tudo bom? Tudo bem, Mafê. E você? Tudo bem, obrigada primeiramente pelo convite aceito aqui. A gente fazer esse bate-papo hoje sobre um assunto muito importante, que é dor em criança e adolescente, uma área que a gente pouco explora nas nossas conversas, mas que tem uma importância muito grande. Eu convido vocês, pais também, aqui para a gente discutir. E se vocês quiserem também deixar suas dúvidas, escrever aqui para a gente, fica à vontade. E eu queria trazer um pouquinho aqui, que o Kaique se apresentasse aqui para a gente, trazer um pouquinho do nosso contexto, onde a gente se conheceu. Primeiramente, vou deixar palavra para você se apresentar e a gente conta um pouco de onde a gente se conheceu. Por favor. Mafê, primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito honrado quando eu recebi sua mensagem. É um prazer estar aqui, poder colaborar um pouquinho com aquilo que a gente estuda e vivencia no dia a dia clínico. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique de Melo, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2015 na Universidade de Taubaté. E desde então, desde a minha formação, venho atuando clinicamente, no consultório, na área de dor músculo-esquelética. E no ano de 2020 eu iniciei meu doutorado na área de dor em crianças e adolescentes, onde eu pude desenvolver algumas pesquisas relacionadas à dor em crianças e adolescentes, atuando para saber qual era a prevalência, qual o percentual de crianças que sentem dor. Colaborei em vários estudos, validei alguns questionários sobre como avaliar a dor em crianças e adolescentes e também avaliando o custo que essa condição gera, tanto para os sistemas de saúde, para as famílias e para a sociedade em geral. Muito obrigado pelo convite. Não, legal, muito bom. Você sabe contar um pouquinho para a gente o que te motivou a estudar? E, gente, eu conheci o Kaique na Unicid. Enquanto eu estava fazendo o mestrado, ele estava fazendo o doutorado dele. A gente desenvolvendo estudos nessa área de dor musculoesquelética. Eu queria saber, teve alguma coisa especial que te motivou a estudar essa linha de criança e adolescente ou não? Na verdade, eu sempre gostei de estar envolvido com pesquisa. Colaborei já durante a graduação com alguns colegas que estavam em anos à frente da minha graduação, em tabulando dado. Depois ajudei um colega que fez o mestrado, doutorado na Unicid, o Felipe Fagundes, sempre colaborando nos estudos. E aí, a princípio eu tentei entrar no mestrado, depois eu desisti, porque eu não tinha condições de dar prosseguimento. E aí depois surgiu uma oportunidade que foi minha orientadora, para uma bolsa de doutorado direto. Aí eu tentei e eu não entrei, e aí depois eu desanimei. Eu falei, acho que eu não vou, acho que eu nem vou pesquisar sobre isso, deixa eu continuar trabalhando. E aí eu lembro que naquele mesmo ano, assim, bem desmotivado, eu recebi um e-mail dela falando assim, você vai prestar o processo seletivo para o mestrado? Até então era mestrado, né? Eu iniciei fazendo mestrado. E aí eu nem iria, mas aí eu respondi, eu vou sim, pode deixar que eu vou prestar. Eu prestei o processo seletivo, passei, e aí depois iniciei o processo do mestrado na área de dor em crianças e adolescentes, que foi mais uma ocasião de oportunidade, né? E aí depois se tornou doutorado direto, e enfim, mas assim, não foi um desejo, alguma coisa do tipo. Acho que foi mais uma ocasião de oportunidade de estar ali com projetos vinculados à minha orientadora que me levou. Mas de fato é uma população especial, porque
mesmo essas participações que eu tive ajudando outros colegas, eu já achava que a área assim, de dor lombar em adultos já era algo, poxa, precisa olhar para populações que ninguém está olhando, sobre idosos ou crianças, e calhou de estar aí em crianças e adolescentes, e foi muito bom. Ai, que bom. E é isso, né? Acho que esse espaço aqui que a gente criou também desse podcast é muito para trazer essas informações para a população, para a gente conseguir trazer informações de ponta do que a gente vem estudando, não só aqui no Brasil, mas no mundo, sobre dor. E realmente criança e adolescente é algo que também precisa de uma super atenção, mas a gente vê que carece, né, estudo nessa área. Você sabe, até vou contar um pouquinho aqui para você, a minha iniciação científica foi em dor em recém-nascido, pela Unicid, em 2001, 2002, por aí, faz tempo. E eu acabei desenvolvendo também um trabalho na época com a minha orientadora de escala que avalia, que a gente tenta quantificar a dor de recém-nascidos. E eu avaliei dor. Será que havia diferença de crianças que nascem no... Eu vou usar um termo bem simples para todo mundo entender. Sabe quando a gente nasce de 9 meses, a gente chama de termo, né? Quando a gente nasce certinho, 9 meses, nasce prematuro. E quem nasce prematuro a gente chama a termo. Será que existe diferença de sensação de dor no recém-nascido termo comparado com a termo? Essa foi a minha pesquisa. E aí a gente foi atrás até de escalas que avaliam, e aí a gente avaliava a expressão facial da criança, se franzia a testa, se a sobrancelha mexia, enfim, movimentos corporais do paciente, da criancinha, se eram mais exagerados ou não, de braços e pernas agitados, alteração de respiração, da frequência respiratória, alguns outros sinais fisiológicos de coloração, se ficava mais pálida a criança ou não, ou vermelha, ou transpirava, né? E sinais também de excitação, se ela estava dormindo bem, se não estava, se o sono estava mais agitado. E aí, somando todos esses sinais, que existe uma escala hoje validada, a gente vai trazer e quantificar esses sinais, se essa criança sentia mais dor ou não. E uma coisa interessante do trabalho é que a gente foi ver também que na neurofisiologia da nossa formação, enquanto a gente ainda está na barriga da mãe, conforme a gente vai com o tempo lá na barriga da nossa mãe evoluindo e esperando os 9 meses, a gente vai maturando também o nosso sistema nervoso central, e parte dele, a gente sabe hoje que tem uma parte que controla a dor, né? Então existe um controle que vai do cérebro para o corpo. E quando a gente nasce prematuro, antes do tempo, essa via de controle descendente, ou seja, essa via que vem do cérebro para o corpo, ela ainda não está formada completamente. E aí a questão que veio é, será que eu que nasci prematura, fui parar na UTI porque eu ainda preciso, sei lá, ganhar peso, ou nasci com alguma condição que eu ainda preciso ficar com uma supervisão ali médica? Será que até a luz da incubadora pode gerar dor? Será que o barulho incomoda? Por quê? Porque o sistema que controla um pouco, que abafa ali a dor, né, que dá uma sossegada, não está formado ainda, não está totalmente maturado. Será que então as crianças prematuras sentem mais dor que as termo, né, as que nascem com 9 meses normal? Então foi esse o que eu desenvolvi na época. Então acho que é interessante, porque imagina, você estudando dor em criança e adolescente, eu fui lá relembrar esse trabalho quando eu fui pensar aqui no que a gente ia conversar, e você me fez lembrar disso. Você sabia já de alguma coisa disso ou não? Eu sabia, já vi uma palestra sobre isso há muito tempo atrás, mas existem, né, diversas formas de você poder avaliar, como você bem falou, né? Desde as expressões, a frequência cardíaca, né, as expressões de movimento, e é bem útil na UTI mesmo. Então, e eu acho que até para crianças até um pouquinho mais velhas, eu acho que é mais um desafio ainda, né? Quando a criança... Eu ia te perguntar isso. Como que você avalia, então, dor
Como que a dor se manifesta em criança e adolescente? Nossa, essa é uma pergunta difícil, mas você falando assim, eu lembro de como a dor se manifesta. Eu acho que em diversas experiências, e aí tem uma clássica, eu tava lendo esses dias sobre dor em crianças, mas o próprio teste do pezinho, que é um dos primeiros testes que é feito, querendo ou não, já é uma experiência para uma criança ali nos seus primeiros tempos de vida. Vacina, querendo ou não, é algo que, assim, na nossa área, enquanto músculo esquelético, a gente não vê tanto, mas, querendo ou não, já era uma experiência de dor para a criança. E ao longo da vida, quando, por exemplo, cai, e você vai ter uma experiência de dor, o próprio machucado, né? E aí algum tipo de condição como cólica, que é muito frequente. Eu não sou pai, mas eu acho que os pais que estão vendo isso aqui sabem que, às vezes, quando a criança está num período sofrendo com cólica, talvez com uma pressão de ventre, ela vai ter essa experiência já ali no início da vida, né? E aí os pais de primeira viagem precisam identificar isso de uma forma através das expressões da criança. Mas eu acho que é um baita desafio, assim, entender como avaliar de fato, mas já no início da vida a criança ela já vai ser exposta a algum tipo de experiência dolorosa. E eu acho que o mais interessante é a gente pensar, aí eu vou me colocar, né, nós como pais, também qual é a experiência que a gente tem com relação à dor e o quanto isso, de certa forma, acaba aparecendo em casa, no ambiente que aquela criança, aquele adolescente vive, convive, porque também, de certa forma, é aquilo que ele escuta, porque através daquilo que ele escuta, do que ele vê, do que ele aprende também com os outros, ele vai entendendo o que é dor, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela virou para mim, ela falou assim, todo dia, final de tarde, eu vou lá, tomo meu banho, aí meu filho vem e fala, mãe, tô com fome. Ela fala, espera um pouquinho, que agora depois do banho, que eu fiquei um tempo em pé, eu preciso sentar para relaxar minha coluna. Então, eu também fiquei pensando, a gente ia ter essa nossa conversa hoje, eu falei, nossa, e a experiência desta criança, filho dessa paciente, que escuta isso todo dia, né? Então, isso também é uma bagagem, algo que vai ficando dentro dela, e como que ela começa a experienciar isso, né? E aí, até para eu trazer um pouco mais desse assunto de como que a dor se manifesta em criança, eu queria até trazer um exemplo também do que eu vivi com o meu filho, que eu acho que traz um contexto também aqui para todos nós. O meu filho, com 4 anos de idade, eu descobri que ele tinha doença celíaca, né, alérgico ao glúten. E aí, aquilo me pegou demais por várias questões, que não vem aqui ao caso todas elas, mas uma delas era, será que ele sempre sentiu dor ou desconforto gastrointestinal? Só que se ele nasceu com aquela condição, eu só vim a descobrir com 4 anos, como que foram esses 4 anos para ele? E sim, gente, olha que interessante, hoje, avaliando como ele se comportava, eu acredito que várias das alterações comportamentais que ele apresentava eram já de dor, mas porque ele nunca também ia conseguir verbalizar a dor dele, né? Então ele tinha alteração comportamental, ele muitas vezes queria ficar no canto dele, de não conversar ou interagir com outras crianças. E eu achava que era coisa da pandemia, né? Que ele é criança de pandemia. Então, tiveram algumas questões dele não conseguir também ter um sono adequado, e aí eu ia deitar com ele, porque ele acordava a noite inteira, eu escutava a barriguinha dele fazer barulho, e às vezes eu até dava uma medicaçãozinha ali para dar uma acalmadinha, e aí ele conseguia dormir um pouquinho, porque a gente ainda não sabia da condição dele. E depois que a gente veio a descobrir, eu falei, meu Deus, eu que trabalho com dor, eu preciso educar a dor do meu filho, né? Eu entrei nisso também. E aí eu lembro que eu comecei a ensinar para ele, eu peguei alguns cartazinhos, eu até imprimi, e com as carinhas, né? Uma carinha feliz, uma carinha média, uma carinha, para ele ir mostrando para mim como que ele estava se sentindo. E o dia que eu via que ele não estava bem, eu falava, isso é um dia do dia que não é legal, filho. Então eu ia nomeando para ele.
Isso pode ser dor. Eu palpava, apertava a barriguinha dele, falava, dói, incomoda? Ele falava assim, eu falei, isso é quando você não tá legal. E aí eu ia nomeando para ele o que era a sensação de dor de barriga, né? Então, você me fez lembrar disso também quando eu te perguntei como que a dor se manifesta. Eu acabei vivendo isso um pouco em casa, um pouco não, né? Não foi nada simples tudo isso. E de fato, Mafê, o ambiente ele é um fator que contribui bastante, né? É óbvio que teremos experiências dolorosas, a criança, mas o ambiente familiar já é assunto de pesquisa, mas eu imagino que não seja tão explorado como deveria, né? Tanto de fatores genéticos e até o fator ambiental, comportamental. Então, vou dar um exemplo, mas é muito comum. Às vezes você está num parque, você está até mesmo atendendo algum paciente, seja adolescente ou criança, e você vê a mãe um pouco mais apreensiva, com um excesso de cuidado, ela vai passar uma impressão de um ambiente um pouco mais inseguro para a criança, que isso pode favorecer com que ela sinta mais dor. E tem um vídeo muito legal de pais, assim, segurando um bebezinho, e aí ele tá passando pela porta, ele bate a mão na porta e, minha filhinha, não chora, e a criança começa a chorar. Então, para você ver como que o fenômeno da dor ele pode ser aprendido. E aí, assim, são uma sequência de vários pais fazendo isso com a criança, é muito interessante, porque às vezes ela nem se machucou, mas só o excesso de preocupação do pai ali, mediante um barulho, uma ameaça, já faz com que a criança comece a chorar. Então, você vê que até o fenômeno da dor ela pode ser aprendido, de fato, exatamente. E começa ali dentro, né? Dentro de casa. Engraçado. Verdade. Vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Dor de crescimento. Todo mundo pergunta isso. E aí, como saber? Existe mesmo a dor de crescimento? Como saber se é ela ou não? A dor do crescimento, ela tem um grande problema, assim, na literatura, que é em relação à inconsistência desse termo. É um termo que surgiu lá no século XIX, num livro francês, e onde denominava-se a dor em crianças e adolescentes decorrente do crescimento, quando se achava que tinha um crescimento muito acelerado dos ossos, dos músculos e dos tendões. Mas com o passar da ciência, como as pessoas foram estudando sobre isso, foi percebendo que não é de fato o crescimento que era um causador da dor. Mas o termo se popularizou, né, no mundo inteiro, e que muitos profissionais de saúde ainda hoje usam isso para descrever a dor da criança. Então ele passa até a ser vamos dizer assim, um diagnóstico, embora não seja, né, um diagnóstico através da classificação de doenças, mas é um termo que os profissionais acabam usando e que gera uma série de dúvidas para os pais. Às vezes a criança ela apresenta algum tipo de dor e isso aqui é dor do crescimento. E os pais ficam... eu acho que mais atrapalha do que ajuda esse diagnóstico, assim, dos profissionais de saúde. Sim. Em relação eu fui uma criança que tive a famosa dor do crescimento. Ah, é? É verdade. Eu, com 9, 10 anos, eu praticava karatê. E é muito bem. Eu comecei a praticar por causa do meu irmão, meu pai me colocou. E praticava, ia para competições já regionais, aqui no estado de São Paulo. E aí teve depois de uns 2 anos praticando, eu comecei a sentir uma dor nas costas. Fui varrer a casa, assim, e aí tive dor. E, como toda mãe preocupada com a saúde do seu filho, minha mãe me levou no pediatra. E aí eu lembro de ter feito um raio-x, isso eu tinha uns 10, 11 anos. Fiz um raio-x e o médico, aí depois eu lembro do retorno até hoje, o médico segurando assim um raio-x na mão, falando, olha, tem um desgaste aqui na coluna do seu filho, isso é por causa do karatê e ele tem que parar. E eu já ganhava medalha, ia para competições, e aí eu tive que parar por causa do karatê. E minha mãe fez eu parar, fiquei 2 anos parado. Mas assim, já na minha cabeça ali de criança, eu falei, poxa vida, como assim? Eu gosto do karatê, tem lá meus amigos, tô fazendo uma atividade física, e eu fazia natação, fazia futsal, fazia uma série de coisas. Era uma criança super ativa. E o karatê que eu mais gostava, que eu ia super bem, acho que minha estatura muito pequena, eu me dava muito bem no futebol, natação, enfim, não me dava muito bem. E no karatê eu gostava e eu ia bem, trazia medalhas e tal. E aí depois de uns 2 anos eu voltei a praticar e sou faixa preta de karatê e assim,
Depois eu não tive problema com isso, mas assim, fui uma criança que fui diagnosticada com dor do crescimento que me fez afastar do esporte, né? Mas você sabe que daí eu acho que a gente levanta um ponto importante que vale a gente trazer aqui. Além de ser um termo que é muito utilizado na musculoesquelética para ortopedia, né, para criança e adolescente, essa questão da dor do crescimento, eu vou colocar até aqui como um exemplo. Como que nós, pais, quando que a gente deve realmente ficar preocupado para procurar ajuda de um profissional, de um especialista, de um ortopedista pediátrico ou fisioterapeuta especialista na área para levar o meu filho com dor? Em que sentido eu coloco isso? Talvez a minha comparação não seja tão feliz, mas eu vou usar uma outra patologia que eu acho que a gente tem clareza, que seria a bronquiolite. Meu filho começou com um quadro respiratório, e aí aquela secreção aumentou, enfim, e aí eu vejo em casa, isso é uma coisa que a gente sempre tenta alertar os pais, que quando a criança começa a sentir falta de ar, eu tenho que levar ela para o hospital. Mas como que eu vejo que ela tem falta de ar? Então a gente sempre fala, né, daquele sinalzinho da fúrcula que é aqui no pescoço, de afundar, ou a costelinha, você começa a ver a costelinha da criança afundar, e aí você fala, olha, pai, mãe, começou com isso, vamos já ficar preocupados, já vamos levar para o hospital. Depois do Covid, muitos têm em casa o oxímetro. Se você conseguir medir da tua criancinha, mede, vai para o hospital. Então a gente tem essa preocupação do pedir ajuda, né? A gente sabe que a musculoesquelética tem outras questões, não estou colocando em grau de comparação de gravidade, talvez, tá, gente? Mas a gente sabe na nossa área, na musculoesquelética, aqui na ortopedia, que tem algumas dores que a gente considera também sinais de alerta. Tipo, se a criança cai, realmente teve uma queda, se você talvez desconfie em função dessa queda uma fratura, aí sim, a criança começou a referir dor, escute isso, leve no hospital o mais rápido possível, procure fazer um exame de imagem, procurar um especialista ali no assunto. Eu estou dando um outro exemplo, mas porque eu também já peguei aqui no meu consultório também, uma criança que caiu para trás na escola, na educação física, e já estava 2 semanas com essa dor nas costas, uma dor bem aguda, bem alta de intensidade e sem melhora nessas 2 semanas, com histórico de queda. Então eu também tive que ser bem firme com os pais, que eu percebi uma certa negligência ali de tipo, essa criança reclamando de novo de dor, não aguento mais reclamando de dor. Mas tinha um histórico de queda e uma dor de intensidade alta. E eu falei, eu não posso tratar porque eu não sei o que essa criança tem. E eu desconfio de fratura, então eu preciso encaminhar para o pronto atendimento. Estou dando um exemplo. E eu acho que isso vale a pena, e é isso que eu queria te perguntar. Quais dessas questões a gente precisa ter essa atenção? Ou quando, de tanto que a criança fica reclamando de dor, existem outros pontos que eu preciso ter atenção, eu como pai, para me preocupar e levar? Ou quando também relaxa, espera um pouquinho, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, pode ficar em casa. Sim. Eu sei que é delicada essa resposta, mas é um ponto importante também da gente trazer. Bom, assim, acho que até estudar sobre o assunto, eu acho que o primeiro ponto de atenção é utilizando o exemplo que você deu, quando a criança sofre algum trauma, a criança caiu, ela se machucou, levou algum tipo de escoriação, alguma coisa do tipo, eu acho que isso pode ser um sinal que deve estar em alerta dos pais de uma possível fratura, de alguma condição que pode precisar de um cuidado maior. Mas, às vezes, quando não existe um trauma evidente ali na rotina da criança, que antecede um pouco esses sintomas, ficar atento a condições que levam a algum tipo de febre, pode ser um ponto de atenção dos pais associado a essa dor, algum tipo de mudança na coloração daquela região que a criança refere dor, algum tipo de edema, de inchaço na perna, seja nas costas, no braço, enfim. E são pontos de atenção que os pais devem ter em relação a isso. E agora,
quando isso está, por exemplo, associado a uma dor que não passa por nada, como é o exemplo que você deu, ou que ela não varia de intensidade, ou talvez que ela piore à noite, que atrapalhe o sono da criança de maneira a impactar isso, a criança pegar no sono de fato, eu acho que são alguns alertas que os pais devem de fato ter para procurar uma atenção médica o mais rápido possível, para eliminar a chance de ser alguma coisa grave. Pode ser que até não seja, mas negligenciar isso talvez custe mais, né, um tipo de atenção lá na frente do que você, de fato, isso aqui não é nada, ou talvez precise de alguma atenção de um cuidado simples, como um medicamento, algumas orientações que pode ser resolvido. Bem como num percentual menor pode ser que seja alguma coisa grave, né? Mas, de fato, não deve ser negligenciado, porque esses pontos de atenção em relação à febre, uma dor que não passa, que atrapalha o sono, que gera algum tipo de diferenciação na pele, de edema, são pontos de atenção que o pai pode ter, sabe? Legal. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente precisa falar isso. Até para mudar todo esse cenário mesmo, que muitas vezes a gente negligencia mesmo as queixas das crianças, né? Agora, falando assim, dessas dores que são cotidianas, apesar que a criança não tem nada disso, mas ela vive reclamando de dor, mas é uma dor, vamos dizer assim, um pouco mais leve, que passa, mas que ela se torna frequente, ela começa a atrapalhar da criança, por exemplo, de ir para uma escola, ela deixa de fazer uma atividade de educação física, precisa de maneira recorrente, a mãe precisa estar gerando algum tipo de medicação, dando algum tipo de medicação para a criança, aí toda semana tem que tomar ali um Dorflex, um paracetamol. De fato, também, acho que com um nível de severidade, vamos dizer assim, menor do que aqueles pontos de atenção que a gente falou, Sim. Esse também precisa de uma atenção para se procurar, de fato, um tratamento, seja com uma fisioterapia, enfim, para a criança voltar, quando começa a atrapalhar a rotina da criança, de fato, porque nós, enquanto adultos, a gente sente uma dorzinha, você continua trabalhando, continua fazendo suas coisas, seu esporte, daqui a pouco ela vai e passa. Isso pode acontecer com a criança, mas chega uma hora que, poxa, para dirigir tá difícil, não aguento mais. E aí você vai procurar ajuda. Acho que com criança e adolescente deve ser a mesma coisa. Começou a atrapalhar a rotina dela, isso precisa ser direcionado, precisa ser endereçado esse problema para algum profissional, procurar ajuda. Eu acho que é por esse caminho, se fosse dar uma... Legal. Não, eu acho que isso é bem importante. E aí vamos para mais uma pergunta que todo mundo faz, deve fazer para você, faz para mim também. Mochila, peso da mochila. Existe também a influência do peso da mochila com a dor nas costas? Não, essa é outra pergunta polêmica, né? Super, mas eu acho que é isso que parece até pra gente um assunto batido, mas a gente vê na prática, no nosso dia a dia, que não é, né? A gente vê realmente que os pais, eles têm essa dúvida, eles têm essa preocupação com os filhos. Foi algo que a gente escutou a vida inteira. Sim, daí a ciência vem, né? Os estudos todos para mostrar pra gente, é mesmo verdade ou não é verdade? Ou o que eu preciso me preocupar de verdade, né? Eu acho que a ideia é a gente desmistificar tudo isso, né? Sim. Mafê, de fato, a mochila não é um vilão, como todos nós pensamos, e como é difundido também hoje nas mídias, né, pela TV, nos jornais, na internet. E apesar de ser um assunto que, nesse ponto de vista, no senso comum, seu filho tá com dor nas costas, olha, não é a mochila pesada que tá carregando, mas de fato a ciência hoje já tem mostrado que a mochila não é, a gente chama de um fator de risco para a criança desenvolver dor nas costas. E o peso da mochila não vai influenciar, a forma como ela é carregada também não vai influenciar. Se é uma mochila convencional, uma mochila de rodinhas, ou se ela carrega no ombro só ou nos dois, isso não vai fazer com que ela venha desenvolver dor nas costas. E apesar de ser um assunto que gera bastante discussões na época de volta às aulas, profissionais de saúde que difundem, não, porque é a clássica. As alças precisam estar bem ajustadas, que você precisa carregar
no máximo 10% do peso do peso da criança, o peso da mochila deve ter pelo menos 10% do peso da criança, e que elas devem estar bem ajustadas, não pode carregar em um ombro só, e isso fica como, de fato, um vilão, mas pouco se fala do quanto que essa criança se movimenta, do quanto que essa criança tem os seus, vamos dizer assim, seus sintomas emocionais bem direcionados em relação ao que ela precisa para viver bem. Não se fala no quanto essa criança precisa estar ativa de modo geral para ter uma boa qualidade de vida, vamos dizer assim. E aí a culpa cai sobre a mochila, de fato, né? Cai sobre a mochila. Eu acho isso importante, porque eu vou trazer aqui, meu marido é professor de educação física e dá aula em escola. Então, o dia a dia dele é esse. A gente fala muito, a gente conversa muito em casa dessa necessidade da criança hoje, ela estar exposta a diversos estímulos de movimentos diferentes. Até porque, gente, vamos pensar uma coisa. Eu não sei como foi a tua infância, mas eu ficava subindo em árvore, vivia na rua. Eu tive uma infância muito solta. Hoje a gente fica com medo de tudo. Meus filhos, eu sei, já são bem diferentes, né? Não sai na rua, o máximo desce no prédio para brincar lá embaixo. Né? Tem todo um contexto de vida diferente, de segurança e tudo mais. Mas, independente disso, a gente vê que também, com a vinda de celular, eletrônico e tudo mais, as crianças de hoje em dia acabam ficando mais sedentárias mesmo, mais presas em casa, com outros estímulos que não o de sair, de brincar e de explorar. E aí, eu acho que vem mesmo, na sua fala, me lembra muito essas minhas conversas que eu tenho com meu marido, que é o repertório de movimento dessas crianças está cada vez menor. Então, eu que daí, no meu caso, eu atendo adulto. E aí eu vou pegando também os adultos jovens, adolescentes, que ainda já pegam um pouquinho, criança eu já não atendo tanto. Eu vou vendo que o repertório de movimento que aquela pessoa tem é muito pequeno. E aí, quando eu tento trazer repertórios novos de movimento no meu trabalho, eu vejo quanto é difícil daquele corpo entender aquela demanda nova que eu coloco, porque nunca foi explorado aquilo. Eu vou dar um exemplo bem simples, gente. Eu, por exemplo, nunca aprendi a tocar instrumento musical. Nunca me aventurei nisso. Então, sei lá, se me derem um violão na mão, eu não vou saber. Vou saber nem, sei lá, segurar talvez um pouco. Mas não vou saber tocar. Então, esse repertório de movimento não existe dentro da minha cabeça. Eu nunca aprendi aquilo. Diferente, sei lá, se me derem uma bola, pode ser pro vôlei, pode ser pro futebol, eu vou saber explorar aquela bola muito mais do que um violão. Porque eu tenho um repertório para isso. É nesse sentido. E aí a gente vê isso, as crianças estão com menos repertório. E aí, quando a gente vai trabalhar movimento, nossa, eu vejo como é difícil hoje de eu trazer isso. E por que eu tô colocando isso? Aí acho que a gente entra até num assunto, como você falou, né? Não é colocar o vilão na mochila, mas como que essa criança vive, qual é o contexto dela. E aí eu acho que a gente entra muito numa outra dúvida que existe a postura ideal, né? E aí é muito a questão que também os pais perguntam pra gente, ou a gente escuta, corrija essa postura, menino, tá torto de novo, não sei o quê. Se essa criança se explorasse ou tivesse a oportunidade de explorar vários movimentos, será que a gente estaria mesmo ainda com tanta essa preocupação, né, na postura? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala que postura não gera dor, é muito comum as pessoas falarem, mas você não sabe quanto de peso meu filho carrega nessa mochila. É uma queixa muito frequente das mães, das escolas, né? E que, de fato, assim, a minha pergunta sempre vai assim, o seu filho consegue carregar? Independente de seja pesada, né? Ele consegue exportar, porque até mesmo nós, enquanto adultos, vamos para vai entrar numa atividade nova, numa academia, às vezes o profissional lá coloca um peso que você fala, eu não vou conseguir fazer, mas você executa, você faz, talvez gere um pouco de desconforto ali muscular, que é algo natural, mas que com o tempo você vai fazendo, o seu corpo vai se adaptando e você
chega uma hora que aquilo tá fácil. Eu acho que esse exemplo serve até mesmo para mochila. Embora tenha muitos livros, obviamente que eu acho que deve ter um alerta de atenção quando a criança coloca lá a mochila, ela não consegue carregar, é incapaz de carregar. Inclusive, estava conversando com uma amiga minha esses dias, que era volta às aulas ali, no meio do ano, e aí o marido dela falou assim, olha, mandou o áudio do marido dela falando assim para mim, ela é fisioterapeuta também, falou, nossa, a mochila da minha filha tá muito pesada, acho que eu vou tirar uns livros. Eu falei, mas ela colocou? Ele não, eu que tô pegando aqui, tá pesado. Eu falei, mas ela nem tentou, né? Ela nem tentou, então deixa ela tentar, né? Porque os amiguinhos tinham tirado a mochila de rodinhas e tava todo mundo com a mochila convencional. E aí todo mundo... porque agora a minha filha adolescente também tá assim. Exato. Não e aí, vai usar de rodinha. Exato. Que é feio. Exato. E aí eu acho que isso até entra como uma forma de atividade, né? Porque se antes as crianças não... Até é comum passar perto de escola, você vê os pais carregando a mochila da criança, né? E querendo ou não, o caminhar até a escola, o caminhar né, da sua casa até a escola, ou de um ponto de ônibus, né? Caso a criança vá para a escola de ponto de ônibus, ou pedalar, eu ir para a escola de bicicleta, ou pedalar com aquele peso, acaba sendo um dos repertórios de atividade que você falou que aos poucos vem se perdendo. Então, eu acho que o fato da criança ir se condicionando em carregar a mochila acaba sendo uma forma de exercício também. Mas, de fato, isso que você falou, uma fé em relação a esse repertório, de fato, ele vem diminuindo. E eu não tenho dúvidas que se, vamos dizer assim, se tivesse mais movimento, mais esportes dessas crianças que já nasceram dentro da tecnologia, com certeza a postura seria melhor, essa preocupação, de fato, acho que não existiria tanto, porque crianças que estão mais ativas fisicamente, elas vão ter mais força, elas vão ter uma postura melhor, elas vão ter uma consciência corporal melhor durante o seu desenvolvimento, durante o seu processo de aprendizado, e lá na frente também elas colherão assim, os frutos de ter sido crianças e adolescentes que exploraram diversos tipos de movimento. Com certeza. E aí nisso, acho que vem uma outra questão que você me levanta. A dor crônica em criança e adolescente. Porque daí eu vou vendo esse repertório que vem menor. A criança se expõe menos. Os pais fazem mais por ela. Então o pai vai carregar a mochila para ela. Ela não, enfim, não tem mesmo nem oportunidade de explorar tudo isso. E aí a dor crônica, muitas vezes, a gente tem visto mais. Não sei se tem pesquisa já trazendo também prevalência disso. Depois você conta também um pouquinho da sua experiência no trabalho que vocês fizeram sobre dor em criança e adolescente e quantificando isso. Mas eu tenho visto, sim, mais adolescentes dentro da dor crônica musculoesquelética. O quanto essa dor crônica hoje afeta convívio social, né, o convívio da escola, o desenvolvimento dessa criança na sociedade com dor crônica. Sim. Acho que vale também a gente falar o que é dor crônica, gente, que também isso importa, né? Pra gente a dor crônica, o indivíduo já com 3, 4 meses de dor, aquela mesma dor, ele se queixando, a gente já considera uma dor crônica, tá? Mas eu acho que isso é um ponto importante da gente trazer também. Diferente do que se pensa. É comum, né? Às vezes criança não sente dor, isso aí é frescura. A dor crônica é uma condição que afeta crianças e adolescentes, sim, em que elas sofrem com isso. E eu imagino que, até comparado com os adultos, que é uma condição até subdiagnosticada. Não se é dada tanta importância assim às dores crônicas na criança quando comparado com adultos, com idosos. Eu brinco até com animaizinhos, com os nossos pets. Você vê uma expressão de dor, talvez seja até corra num médico veterinário, tem aquele excesso de cuidado com um animalzinho que faz parte da família, mas às vezes para a criança ela não é tão validada, esse sintoma não é tão validado. E hoje na ciência se fala de uma prevalência de 30%. E, assim, traduzindo isso,
de cada 10 crianças, 3 vão reportar uma dor crônica que gera, e eu não estou falando só da dor crônica, mas é aquela dor crônica, aquela dor persistente, aquela dor que aparece de maneira frequente na vida da criança e que atrapalha ela para realizar algum tipo de atividade, seja atividade esportiva, atividades do dia a dia, como para a escola, às vezes que precisa até recorrer a algum tipo de tratamento médico, e é muito bem estabelecido. E querendo ou não, de cada 10, 3 crianças, adolescentes sentem dor, querendo ou não, um sinal de muita atenção, de que Sim. Esse é um problema que ele é muito frequente. Em adultos a gente fala de 40, né, uma prevalência. Então, assim, Sim. a gente está quase ali, está quase pareando esses dados. E isso entra tanto a dor nas costas, que é muito comum, a dor no pescoço, as dores nas pernas e nos joelhos, que também é uma condição que leva a criança a sentir dor. Embora fuja um pouco do escopo, assim, na área musculoesquelética, mas fala muito da dor de cabeça e das enxaquecas, que Sim. Até mesmo no consultório, eu imagino que você passa por isso também, às vezes as pessoas chegam com queixas dolorosas, e aí naquele momento que você vai falar do histórico, como que essa dor começou? Não é difícil de você ouvir dos pacientes falar assim, nossa, olha, lá na minha adolescência, foi a primeira vez que eu senti, mas, bom, eu convivia com aquilo. Verdade. É muito comum. Não estou dizendo que deve ser validado só por esse tipo de experiência, mas para você ver que o que a gente vê na clínica hoje vai muito de encontro com o que a ciência tem demonstrado. Né? É uma condição altamente prevalente, né? Que atrapalha a vida das crianças, mas às vezes não se fala muito nisso. Né? E é isso, eu acho que eu fico preocupada desse convívio social, né? Porque é um momento da vida que a gente tem que ter uma atenção muito grande desse aprendizado da criança e do adolescente, do convívio social, e a gente já sabe que nós adultos, quando temos dor, o que vai acontecer? Não, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu quero ficar no meu canto. A gente já tem esse lugar de tipo, me deixa aqui. Ou, não vou sair porque eu não sei onde eu vou conseguir sentar, né? A gente escuta muito desses relatos. Sim. Imagina isso para uma criança e adolescente que tem que é necessário também esse aprendizado de convívio social. A gente já tem a questão das redes sociais que já impedem isso também. E ainda vem, vamos supor, né, um contexto ali de dor. Me fez lembrar de um caso que eu atendi esse ano aqui no consultório que me chamou muito a atenção. Um adolescente de 17 anos, onde a mãe chega, né, claro, junto aqui na consulta, na primeira sessão, ela também desesperada, meu filho já está há 3 meses com uma dor na região da ATM, né, uma DTM aqui na região da boca, que corre para a cervical e que gera dor de cabeça. Numa situação tão alarmante de intensidade de dor tão alta que ele já estava há 30 dias sem ir na escola, sem comparecer na escola. Uma situação bem delicada que, lógico, eu fiz todo um trabalho, eu aqui na fisioterapia, junto com o médico, junto com o ortodontista, junto com o psicólogo, a gente conseguiu fazer um trabalho interdisciplinar para conseguir tirar esse adolescente dessa condição que a gente viu que estava já se instalando ali no crônico, e com essa preocupação grande de todo um contexto social que ele se afastou completamente, ele não conseguia sair do quarto de tanta dor. E interessante porque a gente que trabalha com dor, a gente sabe o quanto a dor é isso, ela impacta no todo. Ela vem de um jeito muito intenso na vida da gente. E eu me lembro em algumas falas desse paciente que muito ele trazia assim também. Eu me sinto muito, muito cobrado. Muito cobrado na escola, e aí eu não sei o quanto disso me pesa também na minha dor. Nossa. E aí você vai vendo todo um contexto daí psíquico
comportamental, o quanto a psicóloga teve que ajudar demais nesse caso, porque daí você vê que não é, né, da onde que vem toda essa tensão, de onde que vem toda essa dor. E a gente sabe hoje, né, o quão os fatores de risco, os fatores que influenciam na dor, eles não são só físicos, como a gente falava lá atrás por muito tempo. A gente sabe que tem sim essas questões emocionais, psíquicas, entre outros fatores. Eu estou dando um exemplo desse, mas a gente sabe que tem fatores também genéticos, a gente sabe que tem fatores metabólicos, a gente sabe que tem questões de distúrbio de sono que influenciam na dor. Ixi, gente, um dia a gente pode conversar sobre só fatores de risco de dor, que eu acho que vale a pena. Mas esse caso foi um caso que me tocou bastante, porque é isso. E era também um adolescente que não tinha repertório de movimento nenhum. Uma dificuldade muito grande que eu tinha de explorar aquele corpo em diversas posições e movimentos e desafios, e sem uma consciência corporal, porque hoje a gente, quando estuda controle motor, que é por onde a gente vai, né, no trabalho físico do paciente, a gente sabe que para você desenvolver movimento, você busca, assim, esse repertório que você tem lá no seu cérebro, que nada mais depende da memória, do quanto você executou aquilo, quanto você memorizou aquilo. E a sua memória do movimento, ela está muito vinculada à sua consciência, o quanto você entende aquele movimento no seu corpo. E eu consigo reproduzir aquilo, né? Repetir aquele movimento. E aquele adolescente não tinha isso. Muitos dos movimentos que eu solicitava e pedia não aconteciam. Então, de tentar também trazer dele, de tipo, mas você gosta de algum esporte? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Você gosta de jogar basquete? Ah, então é jogar basquete? Então, será que você conseguiria participar de um jogo de basquete quando você começar já a melhorar? Tentar engajar ele em alguma coisa de esporte, de movimento, junto de um contexto social. Então, era ali, assim, que eu tentava trabalhar com ele também, né? Não só. Mas foi um caso que me chamou muito a atenção. Esse lado do quanto a dor afeta, esse lado, as outras vertentes da vida, ela realmente ela nos surpreende, porque eu imagino que assim, durante as pesquisas lá do doutorado, nós fizemos conversando com os pais e com as mães, do quanto que eles gastavam com cuidados de saúde. E às vezes você tem um problema de saúde, você sai do seu trabalho, você vai e vai fazendo aquele tratamento, você volta, tem um atestado ali talvez do período que você ficou, mas para a criança, o impacto que isso gera não só para a criança, mas também para os pais, né? Não falando só do lado de elas evitar se expor em escola, outras atividades, outros esportes, mas quando ela precisa de um tratamento, não vai só afetar ela, mas também a família no geral. Desde uma procura de uma atenção médica, porque daí o pai e a mãe, alguém tem que acompanhar, né? Um estresse familiar muito grande também, isso é bem notado, e o que acaba afetando essa família de uma forma, vamos dizer assim, onde vários integrantes desse núcleo serão afetados. É verdade. Que eu acho que é maior, assim, né? Quando comparado com o adulto. Acaba sendo um estresse maior do que... E você sabe que daí eu acho que eu já quero até entrar num outro ponto, que é educação e futuro dessa criança e desse adolescente. Esse caso, ele me chamou muito a atenção, que a gente teve que pedir fortemente a participação da escola nesse processo também. Porque eu falei, se a escola não fizer um trabalho desse chamado de volta desse adolescente para a escola, no seguinte sentido, a gente até sugeriu para eles, conversa com esse aluno, chama para passar tipo 1 hora só na escola e vai embora. Ah, mas eu tô com muita dor. Mas 1 horinha. Você consegue vir por X tempo. Na semana seguinte, você consegue aumentar isso para 2 horas, porque senão a gente sabe
que ele também não iria suportar voltar lá e ficar o tempo todo lá de manhã até a hora do almoço. Então, esse trabalho também foi muito importante, foi uma escola muito receptiva e que ajudou muito, foi muito participativa nesse caso, para a gente conseguir fazer com que ele voltasse, sabe? A recepção dos colegas para ele voltar. Porque senão também vira bullying, né? Não, aquele cara que só reclama de dor. E o quanto de coisa que a gente escuta, eu escuto de adultos, que dirá numa fase de 17 anos, menino que é terrível, desculpa. Tem um menino em casa também, eu sei como é. Sim. Então, eu acho que a minha pergunta até para você seria assim, qual recado dá, ou quais são esses cuidados que a gente tem que ter, tanto quanto escola, que preocupações a gente tem que ter quanto pais também. Tá. Eu sei que são questões um pouco diferentes, porque as responsabilidades são diferentes. Sim. Mas qual é essa atenção? A gente que estuda dor, você que pesquisou dor, criança e adolescente, qual é esse cuidado que a gente tem que ter quanto pais ou escola, caso a gente identifique uma criança ou um adolescente nessa situação? Bom, uma das coisas que você falou, e eu primeiro vou responder para pais, assim, os pais precisam, de fato, conhecer a condição. E eu sempre dou o exemplo, porque não é muito claro quando se trata de dor. A mãe de uma criança que tem uma bronquiolite, por exemplo, uma asma, ela vai saber que quando seu filho entrar numa crise respiratória, ela vai recorrer à bombinha para o filho passar a crise ou lidar muito bem com aquela condição naquele momento, de forma pontual. Mas, além disso, a mãe de uma criança asmática, ela deveria estar muito bem consciente sobre o que a asma causa no pulmão do seu filho, o que age lá, o que acontece com os alvéolos, o pulmãozinho da criança, do adolescente, o que faz essa crise acontecer. Então, se essa criança entra em contato com algum tipo de alergia, né, de alguma condição que vai gerar aquela alergia, ou aquela crise de respiração, quais cuidados que ela deve ter em casa em relação a cuidados com cortina, roupa, mudança de roupa de cama, tudo isso. Né? A importância de uma atividade física para essa criança ter uma capacidade respiratória melhor. Então, uma mãe, eu acho que na maioria das vezes as mães que sofrem, né, que têm seus filhos que sofrem com isso, elas estão muito bem orientadas em relação a esses cuidados. O que causa, o que pode gerar crise, e que às vezes, se ela tomar cuidado com todas essas coisas que eu não falei, sem contar com a bombinha, às vezes ela só tomando esses cuidados, olha, filho, você não vai entrar em contato com isso. Cuidado quando você for tirar um edredom novo, porque entrou no período de inverno, não use ele, eu preciso lavar antes, enfim. Evitar tapetes, estar sempre ativo fisicamente, enfim. Ela, acho que tomando esses cuidados, essa criança pode ter menos crises num ano, num período de tempo, do que se ela não tivesse. Então, assim, saber disso é extremamente importante para evitar crises. E aí, quando a gente faz essa comparação para a dor, é a mesma coisa. E aí é onde entra a educação em dor, que é a mãe saber o que gera, o que a dor causa no corpo da criança, no adolescente, quais são as coisas que podem fazer com que ela gere esse tipo de dor. Então, às vezes, um ambiente estressante, que pode fazer com que essa criança tenha dor, ou talvez porque ela precisou se afastar de alguma atividade física que ela goste, e aí por si só ficou menos ativo, e aí gerou um tipo de desconforto. Saber o que fazer, então tomar cuidado com o ambiente, daquele excesso de proteção que é muito comum, enfim, a importância de se mover e por aí vai. Então eu acho que pro lado dos pais, entender todo esse cenário é uma forma importante de diminuir o impacto que isso venha a ter em algum momento. E aí eu faço essa comparação com a asma, porque uma mãe de uma criança asmática está muito bem, ela sabe o que fazer. Agora, quando a criança está com dor, isso é mais difícil, é mais desafiador, porque não se sabe, talvez não se fale tanto como deveria, né? E para a escola, que eu acho que vai no mesmo dinamismo, mas assim, pensando numa questão de educação mesmo, eu acho que
esse tipo de transmissão de conhecimento, tanto de matérias educativas dentro da escola, pode ser uma forma, porque se nós aqui, enquanto pesquisadores, percebemos o quão difícil é isso para os profissionais de saúde que precisam tratar, a gente fala assim, a criança tem dor crônica e se fala que é do crescimento. Sim. Os profissionais, e a gente sabe que não é bem assim, quem dirá um professor, que tem diversas demandas ali na escola, desde preparação de aula, dar a aula, uma sala com 30, 40 alunos. Exatamente. Precisar entender todo esse contexto ele é difícil. Mas, de fato, eu acho que uma vez que esse assunto ele começa a ser um pouco mais debatido, as pessoas começam a se interessar um pouco mais, os profissionais, de fato, vão se atualizando e falando mais sobre isso, é algo que pode, sim, mudar como que isso vai ser visto lá na frente. Eu me lembro que na minha geração, enquanto eu estava na primeira, segunda série, você via lá o agente de trânsito que ia lá, precisa usar o cinto de segurança. Tinha essa discussão, olha só. É verdade, é verdade. As crianças aprendiam da importância do uso do cinto de segurança, porque até onde eu sei, não se usava, vamos dizer assim, até 30, 40 anos atrás, não se usava cinto de segurança. Os pais não sabiam disso, mas a educação começava ali na base. Né? E aí eu falo assim, essa analogia, hoje eu imagino a discussão da saúde mental, ela vem sendo discutida mais do que há 10, 20 anos atrás, dentro das escolas, e aí eu imagino que a dor também deve ser um dos tópicos, né? Assim, como o bullying tem sido falado de maneira bem recorrente dentro das escolas, talvez eu não diria de maneira plena para todo mundo, mas se discute mais do que um tempo atrás. Da obesidade, eu lembro, ia sempre um profissional nutricionista, falava da pirâmide, da alimentação, porque daí uma vez que a criança aprende, ela leva para os pais, começa a mudar o entendimento da sociedade no geral. E eu acho que, assim como a saúde mental, bullying, dor deve ser um assunto que também deve ser levado em atenção para esses profissionais. Eles não precisam saber dominar, mas eles precisam saber os pontos de atenção para ajudar na ressocialização de uma criança que sofreu talvez uma fratura e precisa se adaptar a uma condição na escola, ou nesse caso que você falou, que a criança não estava tendo aula 30 dias e ela precisava voltar um pouco, e aí entender todo esse contexto eu acho que faz parte, mas eu acho que é um assunto que gera bastante discussão, que é delicado, mas eu imagino que é por meio de educação, da gente discutir mais, entender mais sobre isso e transmitir esse conhecimento de forma mais fácil para as pessoas associarem. Porque daí, uma vez que a gente começa a entender, igual o exemplo que você deu do repertório, uma vez que eu tenho uma experiência do que fazer com uma bola, quando se falar em dor, quando se falar em saúde mental, as pessoas já têm um pouquinho mais de repertório para falar sobre aquilo, para discutir sobre aquilo em algum ponto da sociedade. Seja pensando em profissional de saúde, seja os próprios pais. E eu acho que começar dentro das escolas, eu acho que é fundamental. Eu acho que não tem lugar melhor para falar sobre isso. Precisa ser, porque é onde as crianças estão. Né? Eu acho que ali é um ambiente riquíssimo que você consegue abordar esses tópicos, né? Não sei se eu respondi. Claro! Não, eu acho que é isso mesmo. Super respondeu. Eu acho que é isso, né? A gente fala tanto que as crianças e os adolescentes são o nosso futuro. E a gente sabe o quanto a gente transforma, sim, nosso país, nosso mundo com educação. O caminho é esse mesmo. O caminho é esse, é trazer informação. E esse é o nosso objetivo, né? A gente está aqui para isso também, né? Aqui nesse nosso bate-papo e levando essa informação para todos vocês, nesse sentido mesmo, de trazer o assunto de uma forma mais quentinha, né? Atualizada, e trazer mesmo esses pontos de discussão, e que eu quero deixar aqui aberto, gente, para todos vocês, adolescentes, pais, educadores, que queiram trazer qualquer comentário, pergunta. Estamos dispostos aqui a discutir mesmo, a debater. A ideia é essa, através mesmo da conversa que a gente cresce, da educação que a gente cresce. Sim. Queria saber se tem mais alguma mensagem, algum recado, algo que você queira colocar sobre esse tema aqui pra gente. Fez alguma coisa?
Pensando assim, não, Mafê, não. Joia. Queria Bom, muito te agradecer esse bate-papo de hoje num assunto assim tão relevante, de extrema importância, que é dor em criança e adolescente. De verdade, muito obrigada por dedicar esse tempo aqui para nós. Acho que foi muito bom, muito proveitoso. eu que agradeço, Mafê. Obrigado pelo convite, pelo espaço de poder falar um pouco mais sobre isso, de debater. Espero ter contribuído aí de uma forma a suprir suas expectativas e dos seus telespectadores aí. Não, com certeza, de todos nós, acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez por vocês participarem aqui desse bate-papo com a gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, Mafê.